Fala galera, beleza? Meu nome é André Ota, eu sou Head de Comunidades aqui do Darwin e eu vou falar um pouco sobre Customer Development para vocês, beleza? A gente vai passar sobre 4 temas. O primeiro é sobre o que é Customer Development. O segundo ponto, quem entrevistar. E o terceiro ponto, o que perguntar. E por fim, pós-entrevista. Algum desses conteúdos a gente pegou do nosso amigo Justin Wilcox e a gente vai compartilhar o link se vocês quiserem ver o conteúdo original. E o que é Customer Development? Customer Development é um processo que você cria para criar um alinhamento entre seu produto e mercado. Em outras palavras, é para você encontrar o teu Product Market Fit. E o Customer Development ele é dividido em 4 etapas, né? A gente vai focar primeiro nesses 2 etapas. A primeira etapa é Customer Discovery, onde você testa as suas hipóteses, porque é o que a gente fala, startup, tudo que você tem são hipóteses e achismo. E para isso você precisa validar as suas hipóteses. E definir e encontrar um problema do teu cliente. A segunda etapa é o processo, quando você faz o processo de vendas e distribuição do teu produto. A terceira etapa, que é o Customer Creation, é quando você cria uma escala, uma demanda para você escalar a sua área de marketing e vendas. E por fim, quando você já validou todos esses processos, você foca no processo para você criar realmente a sua empresa. Enquanto esses 2 primeiros blocos, o foco é aprendizado, onde você busca o teu modelo de negócio, os últimos 2 blocos ele é focado em execução, onde você realmente faz a parte de escalar o teu negócio. E agora vamos passar para o segundo ponto, que é quem entrevistar. Quando você faz o teu Customer Discovery, você pode usar o teu Business Model Canvas ou o Lean Canvas ou Value Proposition Canvas para criar hipóteses de quem é seu potencial cliente. E às vezes muitas startups, eles colocam no seu Canvas vários potenciais clientes e eles não sabem realmente quem são. Então eles precisam entrevistar, eles precisam validar isso. Porque como eu falei, tudo é achismo, tudo é hipótese. Vou dar um exemplo. No caso de uma startup na área de saúde, eles podem ficar em dúvida. Será que meu potencial cliente são os hospitais, o governo, os médicos ou as farmácias? E aí a gente pode usar uma matriz. Uma matriz com 3 colunas, falando sobre tamanho. E aí eu dei alguns exemplos aqui. Você pode colocar o número 1 se o tamanho for 100, por exemplo, se tiver 100 hospitais, 2 se for 10 mil, 3 se for 100 mil, se for B2B, ou 1 milhão se for B2C. A segunda coluna é sobre preço, sobre dinheiro, né? E aí você pode colocar se esse potencial cliente ele não tem dinheiro ou se ele não tem a dor. 2, se ele ou não tem dinheiro ou ele não tem essa dor. E o terceiro é se esse potencial cliente ele tem dinheiro para pagar para o teu produto e ele tem essa dor. Já na terceira coluna é sobre acesso. O que seria esse acesso? É que nesse caso, colocar se você demoraria semanas para conseguir contactar e fazer uma entrevista com o teu potencial cliente. Já o número 2 é se você demoraria dias. E o terceiro, se você demoraria horas. Vou fazer um exemplo. No caso de hospitais, vocês podem falar, os hospitais têm em torno de, talvez, vou dar um chute aqui, em torno de 10 mil no Brasil. No caso do governo, você pode pensar em prefeituras, talvez colocar em torno de 2. Médicos, vão ter muitos médicos, talvez em torno, se eu não me engano, de 500 mil médicos. Então vou colocar 3 aqui. Farmácias também, não sei o número exato, mas vamos estipular aqui, ó, que tem muitas farmácias no Brasil. Imagina que vamos pensar em hospitais. Os hospitais têm dinheiro para pagar para o teu produto ou se ele tem a dor? Nesse caso, vamos pensar que os hospitais eles têm dinheiro para pagar, só que ele não tem a dor. Então, vou colocar 2. O governo, ele tem dinheiro, só que ele também não tem tanto a dor. Vamos imaginar que o governo tem essa dor. Já no médico, os médicos eles não têm dinheiro, mas eles têm essa dor. Então eles vão colocar 2. As farmácias, vamos supor que eles não têm esse dinheiro, na verdade eles têm dinheiro, mas eles não têm a dor. Vamos colocar 2. Acesso. Eu não conheço ninguém em hospitais, talvez eu vou demorar até contactar, perguntar para algum amigo, para algum familiar, se alguém conhece
os diretores executivos dos hospitais. Então, eu vou colocar aqui semanas, que a gente vai demorar semanas para poder conversar e entrevistar esses hospitais. O governo também é difícil marcar reunião com alguém do governo, então vou colocar, talvez demorar semanas para marcar essa entrevista. Já os médicos, eles têm mais acesso. Às vezes você tem um familiar ou algum conhecido, onde você pode ir lá entrevistar. Então, você pode às vezes demorar horas para poder conseguir um médico para poder entrevistar. Já a questão farmácias talvez dias ou horas, colocar horas, porque você pode ir em alguma farmácia e entrevistar. Depois você multiplica. Nesse caso, hospitais, vamos colocar aqui 4, aqui 6, 18, 18 também. Nesse caso, vocês podem ver que tanto os médicos e farmácias eles receberam o número 18. Então, vamos priorizar. Nesse caso, meu exemplo não foi tão bom, mas vamos imaginar que talvez aqui farmácia deu 1 aqui, só para ficar mais didático para vocês. Nesse caso, vamos imaginar que farmácias deu 9. Então, nesse caso, a gente consegue ver para a gente priorizar e conversar com os médicos. E não tem problema, às vezes os médicos não podem ser o potencial cliente teu, não tem problema, vocês podem muito bem invalidar e aí passar para o próximo, já que os médicos não são o seu potencial cliente. Após as entrevistas, vamos entrevistar as farmácias. Bom, a dica é essa para você priorizar em quem você entrevistar primeiro e fica a dica aí para vocês fazerem o exercício de casa, tá certo? Espero que tenham gostado do vídeo.